Graça, paz e misericórdia, irmãos. Tempo que precisamos da misericórdia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. A porção de hoje é o capítulo 15. Vamos abrir juntos no capítulo 15 e ler juntos os versículos do 30 até o final do capítulo, versículo 41. Atos capítulo 15, versículo do 30 até o 41. Versão mais popular, versão revista atualizada de Almeida. Vamos ler? Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Tua palavra que é como uma adaga de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. Senhor, nós queremos dizer a Ti que nós valorizamos a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra tem sido o nosso sustento, que a Tua palavra tem sido o nosso alimento. Queremos pedir a Ti, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, que venha, Senhor, nos trazer espírito de sabedoria e de revelação, que abra as Escrituras para nós nessa noite. Ó Senhor, de maneira humilde nós pedimos a Ti, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Queremos entender, Senhor, a Tua Sagrada Escritura. Traze-nos, Senhor, as Tuas palavras ao nosso coração. Senhor, traga-nos, Senhor, mais para perto de Ti através da Tua palavra. Traze-nos santidade através da Tua palavra. Traze-nos luz, Senhor, dissipando as nossas trevas através da Tua palavra, Senhor. Queremos ter esse mesmo coração desses irmãos aqui, nesses versículos, Senhor. Compromisso com as Tuas coisas, com os Teus interesses. Coração de pagar um preço, Senhor, por aquilo que é Teu. Nós declaramos a Ti nessa noite, ó, o nosso apego à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a sessão dessa noite, ela é dividida entre duas partes. São dois assuntos diferentes aqui. Versículos 30 até 35 se tratam de um assunto,
Versículos 36 até o 41 são outro assunto. O contexto desses versículos, né, como nós já acompanhamos anteriormente, os irmãos, eles tiveram uma controvérsia acerca da circuncisão e da lei de Moisés. Teve que ser feito um concílio na cidade de Jerusalém para decidir essa questão. Quem decidiu essa questão não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Barnabé, mas foi Tiago, irmão na carne do Senhor Jesus. E foi decidido levar uma carta com recomendações às igrejas gentias. Lembrando, são recomendações às igrejas gentias. Não foram imposições da igreja de Jerusalém para as demais igrejas, como se a igreja de Jerusalém fosse uma espécie de igreja-mãe que mandasse nas demais igrejas, mas foi uma recomendação para que houvesse unidade no corpo de Cristo, para que nós, daqui em diante, não tivéssemos duas igrejas, uma igreja gentia e uma igreja judaica. Então, essas recomendações foram escritas através de uma epístola ou uma carta, e os irmãos foram enviados para a igreja de Antioquia, que seria a primeira igreja a receber essa carta, e essas recomendações surtiriam um efeito. Então, a primeira parte dos versículos 30 a 35 vamos falar do efeito dessa carta na igreja em Antioquia. Os versículos 36 a 41 vão falar de um início de uma segunda viagem missionária e de um conflito que houve antes dessa partida, né, para essa segunda viagem missionária. Cabe salientar mais uma vez que o capítulo 15 ele pode ser dividido em três partes, se nós pegarmos e somarmos os versículos 36 a 41 neles, né, no capítulo 15. Primeira parte do capítulo 15, podemos dizer que são para mostrar como que se trata na igreja as questões doutrinárias primárias, assuntos essenciais da fé. São assuntos, como nós já falamos, são inegociáveis. São assuntos que nós não abrimos mão. Se alguém vier falar que a salvação, para você ser salvo, você tem que se circuncidar, nós não abrimos mão. A salvação é pela graça e ponto final. Dentre tantos outros assuntos, se alguém chegar aqui e dizer que Deus não é triuno, nós também não abrimos mão. Dentre vários outros assuntos. Na segunda parte, do capítulo 15, fala dos assuntos de ordem doutrinária secundários. Assuntos pelos quais nós podemos abrir mão. Nós podemos e devemos ter tolerância para com os demais irmãos que pensam diferente de nós, porque não são assuntos essenciais, não são assuntos relacionados à salvação, não são assuntos de primeira grandeza, de primeira ordem, não são assuntos, vamos dizer, assuntos de reunião. E agora, nessa terceira parte, vamos falar até de assuntos de conflitos pessoais na igreja. Enfim, vamos para o versículo 30, e com a graça do Senhor, e contando sim com a graça e com a misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu uma lupa em cada versículo para nós conseguirmos observar os detalhes de cada palavra. Versículo 30. Vamos olhar esse versículo. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Então, a primeira parte desse versículo 30 fala dos que foram enviados, de uma carta, e as pessoas que foram enviadas para levar essa carta. Os versículos anteriores, do 25 ao 27, vão identificar quem são estes que foram enviados. Eu vou ler rapidamente esses versículos. Versículo 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então, nós sabemos que os que foram enviados, dentre eles já tinha Barnabé e Paulo, que eram irmãos que pertenciam a uma comunidade local, não eram obreiros freelancer, que estavam soltos por aí. Barnabé e Paulo pertenciam até então à igreja em Antioquia. E eles voltariam para levar essa epístola para a igreja em Antioquia.
Versículo 26 pode ser uma espécie de parênteses ali, um versículo que adjetiva esses irmãos, fala muito bem deles, dá testemunho deles, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecendo a história deles, a gente sabe que Paulo foi apedrejado e tantas coisas aconteceram. De fato, esses irmãos expuseram a vida deles pelo nome do Senhor. Versículo 27, concluindo e identificando quem são esses homens. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, além de Barnabé e Paulo, nós também temos a presença de Judas e Silas, que levariam essa epístola até Antioquia. Então, o versículo 30, ele ainda tem outra frase, que fala que eles desceram logo. Descer é porque de Jerusalém até Antioquia, podemos dizer que geograficamente é uma descida. É uma descida. Só que a expressão bíblica fala, desceram logo, denotando que era algo pelo qual eles ansiavam, eles tinham pressa. Você não faz logo algo que você quer demorar, você faz logo algo que você tem pressa. Então, no coração desses irmãos havia um anseio, um desejo no coração pelos interesses das coisas de Deus. O conteúdo daquela epístola, daquela carta, com aquelas recomendações acerca da unidade da fé, os irmãos tinham pressa em levar para Antioquia. Então, toda a pressa e diligência pelas coisas do Senhor se vê no comportamento desses 4 homens de Deus. E eles reuniram a comunidade de Antioquia e, por fim, entregaram a carta. É isso que o versículo 30 fala. Versículo 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Esse é o conteúdo do versículo 31. E esse versículo 31 ele vai descrever o resultado da leitura da carta. Os irmãos, quando a leram, sobremaneira se alegraram. Então, não foi uma pequena alegria, o texto bíblico mostra com detalhes que foi uma sobremaneira se alegraram. Não foi qualquer alegria. Os irmãos tiveram grande alegria ao ler aquela epístola, ao ler aquela carta. Então, esse versículo mostra até um princípio para nós. Ele esconde um princípio que está ali nas entrelinhas. Versículo 28 fala que pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Escrever aquela epístola com aquelas recomendações. Então, aquela epístola foi algo inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo e aqueles homens, varões santos de Deus, pareceu bem ao Espírito Santo e a eles levar aquela epístola. E a igreja em Antioquia leu aquela epístola. Qual foi o resultado? Alegria. Grande alegria. O princípio escondido aqui é que, irmãos, toda vez que nós lemos algo que é inspirado pelo Espírito Santo, nos traz alegria. Você lê Harry Potter, Senhor dos Anéis, ou qualquer outro livro, pode trazer de maneira até uma certa alegria, um certo conhecimento intelectual, pode te trazer, de certa maneira, alguma coisa, né? Mas nunca e jamais vai se igualar, se colocar em pé de igualdade como quando nós lemos um texto inspirado pelo Espírito Santo. Irmãos, a igreja leu aquela carta e sobremaneira eles se alegraram. Pois foi algo que pareceu bem ao Espírito Santo e aqueles homens santos de Deus. Então, conforme esse verso 28, que é um verso muito importante do capítulo 15, aquela carta foi algo que pareceu bem ao Espírito Santo. Precisamos guardar isso no nosso coração. O mundo lê o cristão lê a Bíblia. Quando nós lemos as Escrituras, há grande alegria em nós. Talvez uma grande sintoma de falta de alegria nos cristãos é porque eles têm deixado de ler as Sagradas Escrituras. Muitas vezes os cristãos estão abatidos, estão tristes, estão sem conforto em suas vidas, resultado de abandono das Sagradas Escrituras. E eles, no versículo 31, a igreja de Antioquia, eles estavam alegres pelo quê? O versículo ele deixa muito claro, pelo conforto recebido. Então, além de sobremaneira, uma alegria que é sobremaneira, também há conforto naquilo que o Espírito Santo
inspirou. Toda vez que nós lemos as Sagradas Escrituras, há conforto. Muitas vezes nós estamos tristes, depressivos, nessa geração nem se fala, né? Ansiosos. Oh, irmãos, nós podemos nos debruçar sobre as Sagradas Escrituras. Há cristãos no passado que se ajoelhavam de madrugada para receber os sagrados conselhos das Sagradas Escrituras. Havia uma reverência, um santo temor com aquilo que as Sagradas Escrituras escreveram. Não é uma reverência à Bíblia, como você deixar a Bíblia parada em um pedestal na sua casa. Não é um objeto sagrado a Bíblia. Mas cada letra ali foi inspirada pelo Espírito Santo. E é útil. Toda vez que nós vamos à Bíblia com o coração disposto, há alegria e há conforto. Conforto no Espírito Santo. A garantia de conforto na palavra de Deus. É por isso que, irmãos, mais uma vez falando, a Bíblia ela nunca vai ser igualada com nenhum outro livro. A Bíblia ela não é um livro comum. As palavras da Bíblia elas não podem ser colocadas em pé de igualdade com qualquer outro livro de filosofia, teorias modernas, estudos científicos. A ciência moderna ela mais parece uma religião que quer colocar dogmas de especulações que nunca foram comprovadas, mas a Bíblia é a palavra daquele que fez todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra, aquele que disse, eu vou prever tal coisa e tal coisa vai acontecer. E nenhuma promessa falhou. Das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E tudo tem se cumprido nas nossas vidas, na verdade. Tudo tem se cumprido. Os dias que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, parece não, de fato são realidade. Então, as palavras das Escrituras, além com qualquer livro, elas não podem ser colocadas em pé de igualdade, tampouco com as palavras de qualquer líder religioso. Se um líder religioso falar que tal palavra dele tem peso X, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida, que a Escritura tem um peso muito maior. E que não somos nós, seres humanos, que julgamos a palavra de Deus, mas sim aquela que nos julga. Então, a inspiração do texto bíblico, ela significa que o texto que nós temos em mãos, esse texto aqui, ele tem origem em Deus. E é supervisionado pela ação do Espírito Santo. Por isso, é um texto sagrado. Por isso que quando nós falamos Sagradas Escrituras, nós enchemos a nossa boca. É um guia que nos ensina a interpretar aquilo que o Espírito Santo quer falar em nossas vidas. A unção que permanece em nós, que não é falsa, é verdadeira. O Espírito Santo, ele nos ensina a interpretar, através das Sagradas Escrituras, o direcionamento de Deus para cada uma das nossas vidas individuais. E outra coisa que nós podemos falar sobre as Sagradas Escrituras é que elas são suficientes e são inerrantes. A Escritura não erra. A ciência erra. Os homens erram. O homem não é a medida de todas as coisas, como dizia Protágoras. Mas a palavra de Deus fez o universo e sustenta todas as coisas. Algumas seitas e heresias, vale a pena falar sobre isso e delongar nisso. Algumas seitas e heresias modernas, e também as antigas, mas falando especificamente das modernas, que se proliferaram, igual câncer no meio cristão, para que elas pudessem e possam ter êxito nos seus objetivos, sejam eles obscuros ou claros, revelados, eles precisam sempre diminuir a importância do texto bíblico. Sempre uma heresia ou uma seita, ela precisa diminuir a importância da Bíblia. Há várias maneiras em que isso é feito. Vou falar algumas aqui. Uma delas que é muito utilizada é desassociar justamente o Espírito Santo das Escrituras. Dizem que o Espírito Santo é uma coisa, as Escrituras não estão associadas de alguma forma.
Então, dessa maneira, esses falsos mestres que pregam tais coisas, eles podem fazer e falar o que eles bem entendem. E ninguém vai ter maneira de conferir. Porque uma vez que você separou as Sagradas Escrituras do Espírito Santo, eles podem fazer o que eles quiserem, podem deitar e rolar, né? Ninguém vai conseguir checar. Não existe parâmetro, não existe meio de conferência. Então, qualquer coisa que eles digam ou que eles fazem se torna uma ação, com aspas, tá? Do Espírito Santo. Só lá, o Espírito Santo está agindo por meio de mim. Deus mandou eu falar tal coisa. Mas como é que você vai conferir? São as Sagradas Escrituras, o meio sempre saudável que Deus nos deu para nós conferirmos. Então, se alguém dizer, ó, tal coisa é a palavra de Deus, nós precisamos checar nas Sagradas Escrituras. Então, eu tive uma experiência pessoal, vou falar aqui rapidamente. Eu tive no Paraguai mais de 15 anos atrás. Eu tive contato com um grupo cristão que o líder desse grupo, ele disse que, com base em João 14, e muitas vezes eles utilizam base bíblica, com base em João 14, que o Espírito nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Então, nós não precisávamos mais da Bíblia, porque simplesmente o ensino ensinaria, mas não tinha meio nenhum de checar. Falando de maneira resumida, eu participei de uma reunião daquele grupo, parecia uma reunião de despacho de macumba. Porque eles se reuniam para escutar a voz do Espírito. Mas que Espírito? A atmosfera era totalmente tenebrosa e trevosa ali naquele meio. A gente, confessa que nós que estávamos ali, alguns jovens, nós não aguentamos ficar ali 30 minutos. E a gente pediu para se retirar. Porque realmente parecia que nós estávamos em uma sessão espírita ou qualquer coisa daquele modo. E o nosso Senhor disse que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. O Senhor falou que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, tanto em João 14, como em João 15, como em João 16. E que esse Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Não é apenas uma parte da verdade, mas toda a verdade. A gente pode conferir a Bíblia com a Bíblia. E o que é a verdade? Nosso próprio Senhor falou em João 17, capítulo 17, versículo também 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela palavra de Deus. Nos nossos dias ela tem sido ignorada. Então vale sempre a pena falar das Sagradas Escrituras. Salmo 138, 2. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Mateus 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Outras maneiras que esses falsos profetas usam para diminuir o texto bíblico, diminuir a importância dele, apelando para a experiência. Sai do texto bíblico e apela para a experiência. Ó, fulano conhece a Bíblia inteira, mas não pratica nada. Apela para a experiência. Como se simplesmente ler o texto bíblico fosse uma garantia da prática. E não uma ação de diligência pessoal, individual de cada um de nós, na verdade. Então, quem diminui o texto bíblico dessa forma, apelando para a experiência, vai certamente sugerir um método particular, né? Baseado na experiência dele, para uniformizar aqueles que aderem ao grupo e também, de alguma forma, vai conseguir lucrar com isso. Então, pratique tal coisa que eu estou sugerindo, você vai praticar a Bíblia toda, né? Maneiras instantâneas, modernas. Então, outra maneira, por fim, obscura, há muitas delas, para diminuir a Bíblia, é enfatizando mais a qualquer outro material. Simplesmente você menciona muito pouco a Bíblia e menciona muito mais qualquer outro material. Dentro de uma reunião cristã, ou num meio cristão, enfatizando qualquer outro livro, ou a palavra pessoal do pregador.
O enfoque saindo da Bíblia, é melhor a gente sair correndo desse lugar, não é verdade? Então, o texto inspirado, conforme o versículo 31, ele sempre vai ser garantia para nós de conforto e de alegria. Versículo 32, para nós corrermos. Versículo 32 fala que Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. A versão revista e corrigida de Almeida, ao invés de consolaram, fala exortaram. É uma palavra interessante, porque exortação não significa você dar bronca, significa advertir e encorajar. Mas a palavra consolar também se aplica aqui, porque em toda exortação há consolo também, da parte do Senhor. Esse versículo 32, ele vai falar sobre uma ação especial na igreja de Antioquia. Eles já tinham lido a carta, já tinham ficado sobremaneira alegres, já tinham sido confortados, mas fala de uma ação especial na igreja de Antioquia por meio de dois servos do Senhor, Judas e Silas, aqueles que foram enviados de Jerusalém. O texto menciona que os dois eram profetas. E devido ao fato deles serem profetas, eles podiam consolar os irmãos ali em Antioquia. Através do quê? O texto fala, através de conselhos. Mas olhe para o texto, foram muitos conselhos. Não foram poucos conselhos, muitos conselhos. E qual o resultado desses muitos conselhos através desses profetas do Senhor? Isso resultou em um fortalecimento dos irmãos. A palavra fala, né? Instruí-vos e aconselhai-vos em toda sabedoria. Irmãos, a igreja é um ambiente de muitos conselhos. Na multidão dos conselhos há sabedoria, como diz o Provérbios. Então, os conselhos, muitos conselhos nos fortalecem. A igreja é um ambiente para muitos conselhos. Esse versículo também denota para nós outro princípio vigente na igreja, que o púlpito de uma igreja, nós fomos olhar nas entrelinhas. Judas e Silas não eram de Antioquia, eles pertenciam a Jerusalém. Então, o púlpito de uma igreja, de uma assembleia local, ele não é um lugar exclusivo dos irmãos da assembleia local. Não existe uma exclusividade dos irmãos da assembleia local para com o púlpito da assembleia local. Existe comunhão entre as igrejas. O púlpito de determinada assembleia é um espaço para a profecia, para a pregação, para o ensino, aconselhamento, também de irmãos que vêm de outras assembleias, com os quais existe a comunhão. Judas e Silas, né, mais uma vez, eram irmãos da igreja em Jerusalém. Então, por isso não deve haver apego, né? Apego ao púlpito local. Muitas vezes, os irmãos que vêm de fora, eles conseguem ver coisas e nos aconselhar coisas que nós não estamos vendo aqui no nosso meio. E isso pode trazer proveito para nós, proveito para a nossa assembleia. Da mesma forma, nós todos também devemos participar da comunhão com outras igrejas. E muitas vezes o Senhor pode nos utilizar para aconselhar irmãos de outras igrejas. Se houver comunhão suficiente para isso. Se houver abertura suficiente para isso. Então, isso nos enriquece, a comunhão nos enriquece. Então, biblicamente, as assembleias não são igrejas isoladas. Igrejas individualistas, que só têm comunhão entre elas, entre igrejas que têm determinado enfoque, ou determinado interesse pelos mesmos assuntos. Nós podemos e devemos ter comunhão com todo o corpo de Cristo. Porque o suprimento é de todas as juntas e ligamentos. Isso não significa de outra forma que um irmão de uma outra assembleia vai vir aqui e tomar decisões por nós. Isso cabe a qualquer assembleia local decidir. Por isso que o texto fala de conselhos. Os irmãos de fora podem vir e nos dar conselhos, mas a decisão cabe a cada assembleia local. Se vão seguir ou não esses conselhos, né? A gente olha e compara o comportamento de Judas e Silas, trazendo
consolo, né, trazendo profecia, trazendo conselhos com um daqueles indivíduos que vieram no início do capítulo, que falaram, olha, vocês não vão ser salvos se vocês não praticar a circuncisão. É um falar amedrontador, assustador, né? Você não vai ser salvo se você não praticar circuncisão. E depois em Jerusalém ainda, aqueles outros, que eram irmãos, crentes, só que também eram da seita dos fariseus, isso está no versículo 5. Aqueles que falam, ó, determinar-lhes, não só a circuncisão, mas determinar-lhes que guardem a lei de Moisés. Então, um caráter de um falso mestre, que não foi nem enviado pelos irmãos de Jerusalém, conforme Tiago diz, o caráter de um falso mestre é ficar determinando coisas para os outros. O caráter de um mestre saudável, como nós vemos aqui, ele aconselha. Ele nunca vai impor nada a ninguém. Então, esse princípio bíblico é muito interessante para nós. Versículo 33, para nós corrermos. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Versículo 33 vai mostrar que Judas e Sila, irmãos de outra localidade, outra assembleia, demoraram-se ali em Antioquia por algum tempo. O texto ele não vai definir o tempo, mas ele define que houve sim uma demora. E essa demora é porque os irmãos de Antioquia, da parte dos irmãos de Antioquia, a gente pode inferir, eles queriam extrair o máximo de Judas e Silas. Eles queriam aproveitar a presença desses irmãos, desses profetas que vieram de Jerusalém. Então, tanto o versículo cita na segunda parte do versículo 33, que os irmãos os deixaram, ou seja, permitiram que eles voltassem em paz, depois de extrair ao máximo. Enquanto a gente não extrair ao máximo, outras palavras falam, enquanto a gente não extrair ao máximo de vocês, a gente não vai deixar vocês irem embora em paz. Isso dá a ideia de que Judas e Silas se tornaram irmãos valiosos, caríssimos para os irmãos de Antioquia, irmãos queridos, irmãos que a igreja de Antioquia olhava com bons olhos. E ainda com respeito a essa demora de Judas e Silas ali, nós vemos que existia um sentimento nos irmãos de Antioquia em gastar tempo em comunhão. Gastar tempo em comunhão. Isso significa que não havia outros compromissos, não havia outras agendas, não havia outras prioridades para os irmãos de Antioquia. A vida dos irmãos era aquela comunidade, estava centrada ali. Não havia outros interesses, outros enfoques na vida dos irmãos como prioridade. Por isso que eles queriam gastar tempo, demorar-se com Judas e Silas. Oh, irmãos, que contraste com a igreja moderna, não é verdade? Nós somos tão cheios de compromissos, nossas agendas são tão cheias, e muitas vezes tomam o espaço das coisas do Senhor. E por vezes as coisas do Senhor se tornam secundárias, se tornam coisas de menor importância para nós. Outras coisas se tornam prioridades. Nós temos horário para tudo no mundo moderno. O mundo moderno facilitou tanto as coisas, que as coisas do Senhor, por vezes, se tornam apenas mais uma coisa, dentre tantas outras coisas. Nós não temos o apetite e esse mesmo sentimento dos irmãos de gastar tempo, de demorar-se, porque isso aqui é prioridade. A vida cristã é prioridade. As outras coisas não são tão importantes quanto a vida cristã. As outras coisas não são tão importantes quanto a vida em comunhão. Receber a palavra de Deus era prioridade para aqueles irmãos ali. Então, o problema, de fato, é quando a gente traz esse sentimento para as coisas espirituais. Um sentimento de que, sentimento moderno, não o sentimento dos irmãos de Antioquia. Em contraste com esse sentimento moderno é que você se demorar em qualquer coisa é uma perda de tempo. Demorar-se, quem é que gosta de ficar em fila de banco? Quem é que gosta de qualquer demora no mundo moderno? Tudo é cronometrado, tudo tem que ser fast food, cultura de fast food, né?
Mas o problema é quando a gente traz esse sentimento de que demorar-se é algo, como pode-se dizer, algo insuportável. No mundo moderno, qualquer demora é algo insuportável. Mas nós trazemos esse sentimento de demora como algo insuportável para as coisas espirituais. E aí nós não suportamos orar por 5, 10 minutos, enquanto irmãos do passado passavam 3, 4, 5 horas em oração, derramando-se aos pés do Senhor. Gastarmos 3, 4, 5 horas diante da palavra do Senhor, gastarmos tempo Havia reuniões da igreja no passado, que eram reuniões que o Espírito Santo começava a mover-se, e as reuniões duravam horas e horas, às vezes dias. Ô, irmãos, talvez isso só vai acontecer nos nossos dias, quando nós colocarmos as prioridades, as coisas nos seus devidos lugares. Só que nós, por vezes, somos enganados. O mundo moderno, ele pode sim nos enganar com seus tantos e tantos atrativos. E se há no nosso coração, a gente precisa sempre verificar o nosso coração, de maneira individual. Se há esse coração de as coisas espirituais serem insuportáveis para nós, de nós não temos sentimento de gastar tempo nelas. Isso significa que o mundo engoliu o nosso coração, de que o mundo ele se tornou, de certa forma, uma prioridade. As coisas do mundo se tornaram uma prioridade para nós. E que Deus se tornou um acessório. Deus se tornou um acessório. E que as prioridades são outras. E que, oh, irmãos, isso dói o coração. Que Jesus Cristo talvez não nos cause tanta admiração como talvez no começo. Que Jesus Cristo não nos espante. Que Jesus é só mais uma coisa da nossa vida. E que ele não é mais o centro, aquilo que norteia e pelo qual a nossa vida se orbita em volta. Mas que Jesus Cristo é só mais uma coisa, entre tantas coisas importantes da nossa vida. O mundo moderno, nossos anseios carnais por conforto, em detrimento da comunhão, ele tem afastado os cristãos uns dos outros. Basta olhar para qualquer comunidade cristã. Valoriza-se muito o conforto nos nossos dias. Ninguém gosta de pagar preço por nada. Esse afastamento um dos outros nos esfria espiritualmente. E isso afasta o nosso coração do Senhor, ao ponto dele não nos espantar mais. E ao ponto de qualquer outra coisa chamar mais a nossa admiração, ao ponto de nós chamarmos as pessoas do nosso lado para falarmos de coisas que nos admiram, e as coisas do Senhor são coisas que a gente não tem sentimento de falar para os outros mais. A palavra do Senhor fala: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, no mundo moderno de hoje há tantas oportunidades, tantas vozes falando conosco, tantas influências, tantas oportunidades, tantos lugares que você pode estar remotamente no mundo moderno, através de uma tela do seu celular, né? E tudo isso vai preenchendo o nosso coração, preenchendo, nos tomando, que Deus vai ficando de lado. E os interesses dele se tornam segundo plano. As facilidades que nós temos nos nossos dias, eles deviam facilitar mais a comunhão e não nos fazer nós amarmos as facilidades e desejarmos estar em outros lugares fazendo outras coisas. Vou citar, por exemplo, as redes sociais, né? Elas têm sim o seu valor. Se nós utilizar tudo no mundo moderno tem o seu valor se nós utilizarmos de maneira correta e nós sabemos a ordem de prioridades de coisas. Mas as redes sociais, falando especificamente delas, elas podem nos dar a impressão de que a todo momento nós estamos perdendo algo. Você arrasta a tela para cima, você olha, nossa, pessoas queridas minhas estão em tal lugar
fazendo tal coisa, eu gostaria de estar lá. E você acaba nem aproveitando aquilo que você está fazendo. E a gente acaba ficando se comparando com outras pessoas, comparando que o que eles estão melhor e nós estamos na pior, e nós estamos em desvantagem. Irmãos, essa sede de onipresença moderna, ela não provém de Deus, mas ela provém do maligno, que quer ser igual a Deus. Essa sede também de onipotência, ela provém do príncipe da potestade do ar, do ser humano achar que pode tudo, do ser humano achar que aguenta todas as coisas, que consegue fazer tudo, consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Não é isso que as pessoas... Eu sou multitarefas, eu sou poderoso. Isso provém do príncipe da potestade do ar, que queria ser igual a Deus. E também a nossa sede de onisciência, de, eu estou inteirado de tudo, eu sei todas as coisas, ninguém precisa me ensinar nada, ninguém me ensina a respeito de nada. Isso também provém do Hades, isso provém do inferno. E a geração atual, ela foge do sofrimento, tem pavor de sofrimento, tem pavor de pagar preço, foge de toda e qualquer disciplina. Esparramados em berço esplêndido, né? Nós gostamos, né, do conforto, até o ponto de hoje criarem igrejas no metaverso. Para quem sabe o que é o metaverso, tem igrejas lá, você coloca o seu óculos de realidade virtual e você participa de um culto virtual. O que nós podemos falar a respeito disso? Conforme o Salmo 2, o Senhor ri-se, o Senhor ri dessa sede de onipresença, onipotência e onisciência do homem moderno. O Senhor ri, o Senhor zomba deles. O Senhor zomba dessa modernidade que acha que vai ser igual a Deus. Sereis como Deus, essa é a proposta da serpente. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esses três atributos, onisciência, onipresença, onipotência, onisciência e esses três, enfim. Deus não compartilha com ninguém esses atributos. Deus não compartilha com ninguém. Há atributos que Deus compartilha conosco, há atributos que Ele não compartilha conosco. Mas falando a respeito dessa geração que foge de disciplina, de conforto, tem teologias modernas que dizem até que nós não devemos nos congregar. Nós devemos nos encontrar esporadicamente. Que a igreja não deve se congregar. Contrariando o texto de Hebreus, enfim, e a prática da igreja em todos os séculos. Versículo 34, irmãos, para nós continuarmos. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. O texto do versículo 34, ele está entre colchetes, se os irmãos repararem. Isso significa que esse texto ele não estava entre os manuscritos mais antigos. É isso que significa. Mas isso não significa que esse texto não presta, ou que esse texto deva ser descartado. Significa apenas isso, que ele não estava nos manuscritos mais antigos e que um escrivão posterior incluiu esse texto ali para tentar elucidar, para que haja um melhor entendimento. E isso está em vários outros textos das Escrituras. Por exemplo, o texto de João 8, da mulher adúltera. Esse texto está entre colchetes. Mas, como falei, esse texto não significa que não presta, ou que é um texto que deve ser descartado. Na verdade, o que o Senhor falou ali, ele também falou em outras porções. Mas é um texto posterior, que foi colocado depois. Então, se você reparar na sua Bíblia, todo o texto que está entre colchetes é um texto que foi colocado posteriormente. Mas ainda, irmãos, que se nós pegássemos a nossa Bíblia e eliminássemos todos esses textos entre colchetes, a mensagem, isso precisa ficar claro, a mensagem, a essência do Evangelho, ela permaneceria intacta, não mudaria nada. Tá?
Então, ao que se refere ao conteúdo do versículo 34, está falando ali nas entrelinhas que Judas foi embora e que Silas ficou. Judas, um dos dois profetas que foram enviados, foi embora e que Silas permaneceu ali em Jerusalém. Mas, irmãos, veja que coisa linda, sendo esse texto posterior ou não. Aqui no versículo 34 é utilizada a mesma expressão do versículo 28. Pareceu bem. Perceberam esse detalhe? Pareceu bem. O texto do versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aqui no versículo 34, pareceu bem a Silas permanecer ali. Permanecer com a igreja em Antioquia. E nós conhecemos a história de Silas, nós vamos ainda muito falar sobre ele no livro de Atos, e também há bastante falando sobre ele nas epístolas. Ele é o mesmo que Silvano, o escrivão posterior que estava junto de Paulo. Então a gente pode até inferir que a permanência de Silas em Antioquia foi um ato do Espírito Santo, dentre tantos atos do Espírito Santo. Versículo 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então o texto ele se volta mais uma vez para Paulo e Barnabé. E também diz que eles se demoraram em Antioquia, mais uma vez a questão da demora. O Senhor fala muitas vezes para nós se demorarmos, né? E a demora nas escrituras, muitas vezes ela está relacionada a um teste espiritual. Moisés, ele ficou 40 dias no monte. O que aconteceu naquele período que Moisés subiu no monte? O que aconteceu com o povo de Israel? Eles não aguentaram esperar. A impaciência deles fez gerar um bezerro de ouro. E o resultado disso foi que, das 12 tribos de Israel, apenas uma tribo que se consagrou ao Senhor foi utilizada para o sacerdócio. Então, muitas vezes, o Senhor nos faz esperar na nossa vida, e o Senhor quer que muitas vezes nós nos demoremos em coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas não são instantâneas. Nós precisamos gastar tempo, nós precisamos nos deter, nós precisamos contemplar o nosso Senhor. Você não contempla algo simplesmente olhando de uma vez e tirando o seu olhar. Você precisa deter o seu olhar em tal coisa, para que você consiga contemplar. Então o texto diz ali que eles ensinavam e pregavam, diferenciando as duas coisas. Outro detalhe interessante: ensino é uma coisa, pregação é outra. O texto também menciona a presença de muitos outros irmãos ensinando e pregando com eles. Não era só Paulo e Barnabé que pregavam ali em Antioquia. É interessante que em Atos 13, o texto já começa falando que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e menciona o nome de vários. Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Então havia muitos profetas e mestres em Antioquia, graças a Deus. Não há só um profeta, há vários profetas. Deus não usa uma única pessoa, Deus usa muitas pessoas. E qual que era o conteúdo do ensino e da pregação deles? O texto deixa muito claro: a palavra do Senhor. Eles não pregavam sobre eles mesmos, não era a palavra particular de cada um, não eram as suas experiências que eles estavam ensinando ali, os relatos das viagens deles, da obra cristã, nem o conteúdo de um livro, mas o conteúdo do ensino e da pregação deles era a palavra do Senhor. Uma palavra que pertencia exclusivamente ao Senhor. O Senhor tem zelo pela sua palavra. Outro detalhe interessante é o fato sobre Atos, capítulo 15. Lembra que eu falei que havia duas divisões, versículos 30 a 35, 36 ao 41. Detalhe interessante, para o nosso ensino, no geral, das Sagradas Escrituras, os capítulos e os versículos não fazem parte do texto inspirado. Capítulos e versículos não são inspirados pelo Espírito Santo. Foi algo que as pessoas fizeram posteriormente. Com que propósito? Com o propósito de tentar agrupar nos capítulos assuntos e os versículos para facilitar nossa localização daquilo que a gente está querendo ler. Só que se nós repararmos em Atos 15,
Desde o versículo 1 até o versículo 35, nós vemos que o mesmo assunto é tratado nesses 35 versículos. O versículo 36 até o 41 a gente já vê que é outro assunto. Nós poderíamos até dizer, como muitos irmãos falaram, que no versículo 36 já poderia se começar o capítulo 16. Então, versículo 36, falando dele, vamos lá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. A partir do versículo 36, como a gente olha, começou outro assunto. A sessão de Atos 15 e 36, e a gente pode dizer que até Atos 18, versículo 23, é a ocupação da segunda viagem. A segunda viagem, ela se dá a partir daqui do versículo 36 até Atos capítulo 18, versículo 23. Então, se você quer estudar essa segunda viagem, você pode ir até o capítulo 18, versículo 23. É uma viagem ali que estima-se que durou 3 anos. Para nós, são 3 capítulos. Mas para os irmãos foram 3 anos da vida deles. Então, o desejo de visitar os irmãos por todas as cidades que eles já haviam passado, visitado, conforme a gente vê nesse versículo 36, partiu de Paulo um sentimento. Ele propôs a Barnabé. Isso demonstra que havia uma preocupação no coração de Paulo. Olha, vamos visitar aquelas igrejas? Vamos ver como os irmãos estão? Havia uma preocupação com os irmãos. Isso traz outra lição para nós, né? Outro detalhe, outro princípio para nós. Preocupação com os irmãos. Nossa vida cristã não é uma vida apenas individual, mas uma vida coletiva. Nós devemos ter esse sentimento de nos preocupar com os irmãos. Orar pelos irmãos. Saber, às vezes uma ligação, irmão, como é que você está? Como foi o seu dia? Como foi a sua semana? Isso é algo que nós vemos os irmãos praticando isso. E assim nós também devemos fazer. Isso é saudável. Isso edifica-nos mutuamente. Não necessariamente você precisa falar de coisas espirituais. Mas simplesmente você saber, irmão, tudo bem, como é que está a sua família, o seu filho, como é que está a sua saúde. Você tem cuidado da sua saúde, irmão? Nós vemos João, nas suas epístolas, falando para Gaio, olha, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a saúde dos irmãos também deve ser motivo da nossa preocupação. Então, é do nosso interesse, porque os irmãos são membros do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Então, se o irmão está bem, eu vou estar bem. Se o irmão está bem para exercer a função dele no corpo de Cristo, significa que outros membros do corpo de Cristo não vão estar sobrecarregados. Se todos exercerem as suas funções, ninguém ficar sobrecarregado. Então, se não há preocupação no nosso coração pelos irmãos, mostra que no nosso coração a gente já está dividido. Versículo 37. Aqui é o foco do conflito. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Versículo 37, ele vai deixar nas entrelinhas claro que Barnabé aceitou o pedido de Paulo. Olha, vamos sim, eu também tenho esse mesmo sentimento, esse mesmo coração de visitar as igrejas, de saber como os irmãos estão. Mas há um detalhe. Barnabé, ele não queria só ir junto com Paulo. Barnabé, ele queria levar junto consigo também o seu sobrinho Marcos, João Marcos, nessa viagem missionária. Outras versões falam que Barnabé aconselhou Paulo a levar junto com eles a Marcos. Isso demonstra da parte de Barnabé o quê? Um coração de aperfeiçoar os mais jovens, dos irmãos mais velhos, mais experientes, estar junto com os jovens, não abandoná-los, se vira, não, levar junto de si os jovens e aconselhá-los, e olha, vem passar junto comigo essa jornada, né? Só que o versículo 38 já fala o seguinte, Paulo não achava justo.
levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Outras versões dizia que Paulo exigia que se não levasse, como uma exigência particular de Paulo. Ó, não quero, eu não acho justo. Ele não aguentou a primeira viagem, não vamos levar ele. Vai ser um entrave para nós. Olha, esse jovem só vai atrapalhar a nossa jornada. Ele vai fazer demorar mais tempo. Muitos outros argumentos que poderia ter acontecido, né? Versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Outras versões falam que a irritação tornou-se tal. Ao invés de desavença, usa o termo irritação. Esse versículo 39 fala que houve desavença, mas não houve simplesmente uma desavença. Uma grande desavença. O termo desavença, ele significa um conflito entre duas partes, por falta de concordância a respeito de algum assunto particular. Qual foi o resultado dessa desavença, irmãos? Cada um foi para um lado. Aqueles que fizeram juntamente a primeira viagem vieram a separar-se para nunca mais, segundo os textos bíblicos, né? Nós não vemos eles juntos mais depois. Então o texto ainda faz menção, o texto do versículo 39, que Barnabé, ele insistiu, ele foi irredutível. Eu vou levar João Marcos. Ele levou Marcos junto de si. E tomou essa decisão, pronto, acabou. Eu vou levar Marcos junto de si, e foram para a ilha de Chipre, que era a terra natal de Barnabé, e havia igrejas ali que eles já tinham visitado. E versículo 40, para a gente seguir. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Versículo 39, junto com 40, dá a entender que Paulo e Barnabé se separaram, mas ainda assim, o objetivo de visitar as igrejas foi mantido acima dos seus, da desavença que houve. Que tanto Barnabé, junto com João Marcos, foram para a ilha de Chipre, onde eles já tinham passado, teve a questão de Elimas, o mágico ali, na ilha de Chipre, entre tantos outros lugares que eles foram levantar igrejas. Então, Barnabé e João Marcos foram para a ilha de Chipre. Só que Paulo escolheu a Silas e foi encomendado pela graça do Senhor pelos irmãos, visitar igrejas. Então, isso significa o seguinte: a obra do Senhor estava acima da desavença e do conflito que houve entre eles. E, ao invés de uma única equipe, eles acabaram se separando em duas equipes. Até dentro dos nossos conflitos pessoais, o Espírito Santo tira proveito. Então, se separaram entre duas equipes. Então, irmão, só para falar rapidamente, existem alguns intérpretes, comentaristas do livro de Atos, que valorizam os personagens do livro, participantes, em detrimento dos personagens que pouco participam. Como se o Espírito Santo estivesse apenas agindo, os atos do Espírito Santo estivessem apenas os personagens registrados. A gente fala do livro de Atos. Quem escreveu? Lucas. E Lucas, ele teve muito próximo de Paulo. Muito próximo de Paulo. Então é natural que Paulo tenha certo destaque nas palavras do livro. Que Paulo esteja maior, com mais registros no livro. Mas o fato é que o Espírito Santo permitiu e inspirou exatamente isso, que foi escrito como conteúdo suficiente para nós. Mas isso não significa que o Espírito Santo não estava agindo por meio de outros servos do Senhor, em outros diversos lugares, que não estão registrados nesse texto sagrado. Os discípulos do Senhor foram 12. Tomé, há registros de Tomé indo a diversos lugares e pregando o evangelho. Bartolomeu, dentre tantos outros servos do Senhor. O próprio Tiago, irmão do Senhor. Há poucos registros. O fato de haver poucos registros não significa que eles não estavam sendo utilizados pelo Senhor. Então, Barnabé mesmo, após esse incidente, e o próprio Marcos, nós ficamos sabendo que Paulo acolheu posteriormente por conta das epístolas. Paulo chama João Marcos de cooperador, Filemão, versículos 23 e 24, recomenda João Marcos à igreja em Colossos, Colossenses 4:10, e roga a Timóteo
que leve João Marcos a Roma, na segunda prisão de Paulo, porque João Marcos ele era útil para o ministério. 2 Timóteo 4,11, é isso. Então, esse versículo 40, ele termina dizendo que Paulo e Silas partiram encomendados à graça do Senhor. Isso também não significa que a bênção do Senhor somente estava com Paulo e Silas. E que Paulo, Barnabé e João Marcos não tinham a graça do Senhor com eles. O Espírito Santo também não agiria por meio deles. Mas isso significa que Paulo e Silas, ao saírem aos seus destinatários, a igreja os abençoou, como é de praxe. E os encomendar à graça de Deus significa como uma expressão, olha, Deus os capacite para a obra que vocês vão fazer. Então, irmãos, Barnabé, falando sobre esse conflito, ele era caracterizado pela generosidade dele. Barnabé, ele recebia aqueles que eram rejeitados pelos outros. Quando nós pegamos a história do próprio Paulo, ele era anteriormente um perseguidor da igreja. E quando ele se converteu, imagine você sendo um cristão em Jerusalém naquela época. Era difícil acreditar que aquele que perseguia a igreja se tornou um seguidor de Jesus. Quem foi que introduziu Paulo aos irmãos de Jerusalém? Barnabé. Aquele que era rejeitado foi acolhido por Barnabé, introduzido na igreja de Jerusalém. Então, assim como Marcos, João Marcos, todos nós precisamos muitas vezes de uma segunda chance. Todos nós vamos falhar na vida cristã. O Senhor tem expectativas de nós. Muitas vezes nós não vamos atender às expectativas do Senhor. Nós precisamos de irmãos que cheguem do nosso lado e nos encorajem. Olha, vamos lá, vamos lá. Você falhou, eu também falhei. Vamos juntos. Precisamos de Barnabés no meio cristão. Mas também, muitas vezes, quando nós falhamos, nós precisamos de pessoas como Paulo, que nos repreendam. Olha, você falhou, você precisa melhorar nisso. Para tal coisa, eu não quero estar junto de você. E, às vezes nós precisamos de repreensão, e às vezes até duras. Porque se simplesmente só passam a mão na nossa cabeça, muitas vezes a gente não vai acordar. Então, irmãos, que interessante como o Espírito Santo usou os dois para forjar e trabalhar o caráter de João Marcos e a maturidade de João Marcos. O evangelho de Marcos que nós temos em mãos foi de alguém que foi trabalhado pelo Senhor, através de repreensão, através de acolhimento. Então, esses versículos, só para salientar, as escrituras elas não se posicionam a favor de Paulo ou de Barnabé. Paulo está certo, Barnabé está certo. Elas simplesmente registram que houve esse conflito. Para quê, irmãos? Para dizer que além dos problemas doutrinários na igreja, também existem problemas de ordem pessoal na igreja. Problemas pessoais. Irmãos, falando de problemas pessoais na igreja, quais são os motivos dos nossos conflitos pessoais na igreja? Nós podemos citar vários. Egocentrismo, justiça própria, autorregência, autossuficiência, autossatisfação, autocomiseração, dentre tantos outros. Considerar os outros superiores a si mesmo é bom nesses momentos de conflitos pessoais na igreja. Lembrar que se alguém pensa que é alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Geralmente nós nos consideramos superiores aos outros. Geralmente os nossos interesses nós colocamos acima dos interesses dos irmãos. Muitas vezes os irmãos vêm falar de problemas deles, nós nem temos ouvido, nem demos ouvidos para eles. Nós tanto que estamos preocupados apenas com os nossos próprios problemas. Esse é um extremo. Mas muitas vezes a gente cai por outro extremo. Qual que é esse outro extremo? A gente se vitimizar. Não é verdade? Muitas vezes a gente se considera a maior vítima do mundo. Que nós somos injustiçados. Ninguém nos nota. Nós não somos importantes. Olha, fulano é importante, eu não sou tão importante igual fulano. E a gente acaba se vitimizando. Isso gera conflitos pessoais na igreja. Que o Senhor nos guarde e que a solução para os problemas de conflitos pessoais na igreja é um só: a cruz de nosso Senhor. Apliquemos a cruz do Senhor ao nosso ego. Versículo 41 para finalizar.
passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, Paulo e Silas passaram por esses lugares, Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O que eles fizeram, a descrição, esse versículo vai falar da descrição dos lugares que eles foram e atividades deles, que era confirmar as igrejas. Outras versões continuam e acrescentam esse texto, dizendo que eles transmitiram as prescrições dos anciãos para essas igrejas. Quais que eram essas prescrições? Aquela carta, falando daquelas recomendações para que houvesse unidade na igreja. Nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra que nos ilumina, Senhor. Senhor, queremos aplicar a tua cruz no nosso ego, aplicar a tua cruz se houver conflitos pessoais entre nós. Guarda-nos, Senhor, de tais conflitos. Queremos considerar os outros superiores a nós mesmos, mas não considerá-los a tal ponto de nos considerarmos inferiores aos outros. Dá-nos, Senhor, um entendimento a respeito de nós mesmos. Correto, Senhor. Que nós somos preciosos e valiosos para Ti, mas não mais valiosos que os outros. Nós somos, meninas dos Teus olhos. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu corpo nessa terra, Senhor. Que os conflitos pessoais não sejam motivos de divisões na igreja, Senhor. Mas que ainda que haja tais conflitos, o Senhor consiga tirar proveito disso, para o teu deleite, para o avanço do Evangelho, em nome de Jesus.